Fala pessoal, vamos para mais uma questão aqui do vestibular UNB 2022, que ocorreu, se eu não me engano, em janeiro de 2022. Mas bora lá. O Labrador Retriever é gentil, inteligente e um excelente companheiro para viver em família. Cães dessa raça apresentam alta capacidade de adaptação, destacando-se como cão-guia e nos trabalhos de busca e resgate e de detecção de substâncias. A sua pelagem apresenta três colorações: preta, preta, marrom ou dourada. Essas colorações são determinadas por dois pares de genes. Dois pares de alelos, perdão. O alelo dominante, B, promove a síntese do pigmento preto. E o alelo recessivo, B, produz o pigmento marrom. O outro par de alelos determina se os pigmentos preto ou marrom serão depositados no pelo. Assim, o alelo E determina a deposição dos pigmentos marrom, preto ou marrom nos pelos, enquanto o alelo E, em homozigose, determina a cor dourada. Então, vamos à questão. Com base nessas informações, julgue os itens de 72 a 74 e faça o que se pede no item 75, que é do tipo B. Então, ele diz assim: as informações apresentadas caracterizam-se uma interação gênica, certo? Em que o gene epistático é o gene B. Aqui que está errado. Na verdade, é o gene E. Gene E é o gene epistático, pois o gene epistático é aquele que inibe a expressão de outro. Então, se for em uma, vai ser uma epistasia recessiva. Pois, quando a gente tiver os alelos ezinho, ezinho, ele vai inibir a coloração, seja ela qual for, tanto de, por exemplo, Bzão, tanto se for Bzinho, Bzão, ou seja, o que ocorre aqui é uma epistasia recessiva, tendo como causa a inibição de uma coloração, né? De uma expressão do gene. Então, na verdade, é uma epistasia. Quer dizer, a epistasia tá certo, mas é no gene E e não no gene B, como ele falou. A determinação das colorações da pelagem do Labrador Retriever, conforme as informações apresentadas, representa um exemplo de codominância, em que a expressão de dois pares de alelos resulta na produção de fenótipos diferentes. O erro aqui, com certeza, é falar que é codominância. Por quê? A codominância ocorre, por exemplo, quando a gente tem uma flor vermelha, por exemplo. Relevem o desenho horrível. Uma flor vermelha que cruza com a flor branca e aí produz uma flor malhada, ou seja, ela tem as características dos dois homozigotos. Então, se tiver as duas características dos homozigotos, vai ser uma codominância, que não é o caso dos labradores, que é um caso de epistasia. Então, é por isso que esse item está errado. Para que ocorra o tipo de interação gênica descrito,
que é a epistasia, né? Os genes envolvidos devem, obrigatoriamente, estar em o mesmo cromossomo. Aí é que está o erro. Ele colocou esse obrigatoriamente. E a epistasia é a ação quando um gene inibe a ação do outro. E aí ele pode estar no mesmo cromossomo ou não. Então, o erro é esse obrigatoriamente. Os professores sempre falam, né, para ter cuidado com essas palavras, nunca, obrigatoriamente, sempre. Então, sempre fique ligado. O item 75, que foi anulado, eu acho que foi anulado por conta do que eles tinham enviado o gabarito errado, né? Mas eu não acho que era motivo para anulação, até porque muita gente deve ter assinalado corretamente, né? Mas enfim, bora lá. Considerando os cruzamentos entre o macho de um labrador retriever, homozigoto para o gene B, homozigoto para o gene B, ou seja, ele é Bzão, Bzão, e heterozigoto para o gene E, então é E, Ezinho. Aqui a gente vai ter o macho, que vai cruzar com a fêmea, que é heterozigota para o gene E, ou seja, Ezinho, Ezinho, Ezão, Ezinho, perdão. E ela é marrom, né? Ele falou aqui que ela é marrom. Se ela é marrom, a gente tem aqui que ela vai ser Bzinho, Bzinho. Como está descrito bem aqui, né? O alelo recessivo B produz o pigmento marrom. Então, a gente tem aqui o seguinte cruzamento, né? Então, a gente pode fazer de uma forma separada. A gente pode fazer Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho. E Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho. Aqui desse cruzamento, ele quer que o... Peraí, só terminar de ler. E é heterozigota para o gene E e tenham nascidos 8 filhotes. Calcule o número mais provável de crias de pelagem preta. Multiplique o resultado encontrado por 10. Para ser de pelagem preta, ele fala que tem que ter o gene E, né? Tem que ter o E, Ezão alguma coisa. E também tem que ter o alelo dominante B. Então, vai ser B alguma coisa. Então, com isso, a gente vai ter aqui, ó, que aqui vai ser a probabilidade de 1. Porque, de qualquer jeito, vai ter que ter B. Se você fizer o quadro de Punnett aqui, ó, vai ter que ter Bzão, perdão. A gente percebe o seguinte, Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho, a gente cruza aqui, a gente vai ter Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Ou seja, a chance dele ter o Bzão é de 100%. E como o Bzão é dominante, então a gente continua com essa ideia. E aqui a gente vai ter a proporção de 3 para 1, né? Por quê? Ó? Porque a gente vai ter aqui o nosso quadro de Punnett. E nesse quadro, o que vai acontecer? A gente vai ter o gene, o alelo, né? Na verdade, o alelo Ezão, Ezinho, Ezão e Ezinho. A gente vai ter aqui Ezão, 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 Ezinho, Ezão, Ezinho e Ezinho, Ezinho. Ou seja, aqui a gente vai ter
o caso em que vai ser pelagem dourada, né? Então, aqui a gente vai ter 3 para 4 para enviar o Ezão, né? Então, aqui vezes, então a gente vai ter uma probabilidade de 75% de ter a pelagem preta. Pelagem preta. Sendo assim, a gente vai multiplicar 3 quartos, que é 75%, né? Vezes 8, que aqui a gente pode cortar, fica 2, aqui fica 6. Só que eu lembro até que eu acho que a resposta que eles deram foi 6, mas ele fala aqui, ó, multiplique o resultado encontrado por 10. Ou seja, aqui vai ser 6 vezes 10, o resultado é 60. Então, você marcaria no caderno de resposta, né, 0,60. Então é isso, valeu, foi o vídeo de hoje.